entender, estamos chegando no final do ano. Aí você pode olhar para trás e pensar assim: puxa vida, não fiz nada esse ano, não conquistei esse ano. Como que não? Você está aqui, amém? E se Jesus voltasse hoje, subir, amém? Você quer mais conquista do que essa? Não existe conquista melhor do que você conquistar a Deus. Antes de você conquistar o mundo, conquiste o coração do Senhor, amém? Antes de conquistar o mundo, conquiste o coração de Deus. Porque você conquistando o coração de Deus, você conquista todas as coisas. É isso que nós temos que praticar. O salmista diz isso. É Ele quem encerra todas as nossas vidas. Versículo 8. Ele diz assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo, assaz benigno. Ele é compassivo, Ele é misericordioso, Ele é longânimo, Ele é bondoso. Já parou para pensar se Deus fosse como a gente, às vezes, né? Qualquer coisinha a gente se esquenta, né? É igual, qualquer coisinha já, como diz por aí, sobe o sangue, né? Já parou para pensar se subisse o sangue em Deus todo momento, já fizesse coisa de errado? Deus estava estressado, mano. Ficaria em depressão assim. O que fazer com coisa errada? Mas aqui Deus é longânimo, Ele é compassivo, Ele é tranquilo. Ele olha e vê a gente faz tanta coisa errada, mas mesmo assim Ele fala assim: vou dar mais uma chance para aquele meu filho, vou dar mais uma oportunidade para aquele meu filho, para aquela minha filha, porque ele errou, mas eu vou dar mais uma oportunidade para ele. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Pastor, mas a pessoa fez coisa tão errada, tão feia, que olha, não tem jeito. Tem sim, mas Deus tem. Talvez você não consiga liberar um perdão a essa pessoa, mas Deus perdoa. Ele perdoa. Ele é longânimo, Ele é tranquilo, Ele é passivo, compassivo, Ele é sossegado. Não é que nem nós, não, mano. Qualquer coisinha já se esquenta. O ser humano é assim, né? Tem uns que é pior ainda, né? Tem um que é pior. Tem coisa, briga e se esquenta e vira cara, não conversa mais com o vizinho, com a vizinha. Mas isso não é de Deus. Deus é diferente. Deus é diferente. É uma coisa terrível. É igual aquela história que passou um motorista, os dois motoristas no trânsito brigando e aquela coisa toda, discutindo, xingando e dando o dedo no outro, aquela coisa toda, um xinga daqui, outro xinga de lá, e andando na rua, e foram embora. De repente, um entrou dentro do estacionamento da igreja, o outro também entrou, e terminaram a briga lá dentro. Os dois da igreja, da mesma igreja. Mas não pode ser assim. Isso não é de Deus. Nós temos que pensar, nós temos que analisar as coisas do Senhor, né? Pastor, estou trabalhando, meu chefe é muito chato e eu já vou embora. Ora por ele. Ora por ele. Então, querido, nós, seres humanos, temos uma tendência, como o salmista diz, nós temos uma tendência, às vezes, de esquecer dos bens que Deus nos faz. Então, nós temos que agradecer sim a Deus, porque Ele faz tantas coisas nas nossas vidas, que às vezes a gente não lembra, mas Deus não esquece. Deus não esquece do que Ele faz por nós. Ele não esquece. Ele diz assim: olha, o Senhor, versículo 10, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo, benigno. Verso 9: não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Olha que coisa maravilhosa, olha que Deus tremendo. Ele não conserva para sempre a ira, ele não fica, ele se ira. A Bíblia diz que Deus tarda em irar, mas ele se ira. Só que ele não conserva para sempre a sua ira. Às vezes ele fica bravo com a gente, às vezes fica bravo, mas chega um ponto que ele para. A pessoa, se ele pegasse na hora que ele estivesse bravo com a gente, desse uma varada com toda a força, que seja, irmãos. Então, queridos, nós temos tantas coisas para agradecer a Deus, nós temos tantas coisas para buscar a presença de Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus quer nos abençoar, quer nos ajudar. Ele está com a mão estendida para nós nos levantar. Então é um ano que às vezes você pode pensar: puxa vida, o que eu fiz esse ano? Mas se você caminhou com o Senhor, se você andou com Deus, você já fez bastante coisa, amém? Porque a Bíblia diz que aquele que anda com o Senhor, aquele que anda pelo caminho do Senhor, amado, vai ter a sua recompensa.
não vai perder nada não, terá a sua recompensa. Pode ter certeza. Pastor, eu já estou andando com o Senhor há 10 anos. Você vai ter a sua recompensa. Nós temos que continuar com o Senhor, perseverar com o Senhor, porque o nosso Deus é bom. O nosso Deus é bom. E ele diz assim, versículo 10: não nos trata segundo os nossos pecados. Deus não trata, nos trata segundo o nosso pecado, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Deus não nos trata. Ele olha, ele vê que a gente pega, a gente erra, ele pede perdão, ele perdoa. Já vamos pensar que toda coisa errada que nós fizéssemos, Deus retribuísse também na proporção? Coitado de nós, não está nem aqui hoje, ninguém, né? Ninguém para contar a história, nem o pastor. Nós estávamos debaixo da terra há muito tempo, porque nós somos seres humanos, somos falhos, mas nós precisamos aprender uma coisa, é reconhecer aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Porque o salmista vai dizer, aqui no versículo 11, leia comigo: pois quanto ao céu se alteia ou se leva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Veja só, a misericórdia de Deus ela é grandiosa para com aqueles que têm temor a Ele, aqueles que o servem a Ele, aqueles que o respeitam a Ele, aqueles que andam com Ele. A misericórdia de Deus é dessa forma, é para aqueles que têm um compromisso com Deus. Ele diz assim, versículo 13, ele diz assim: como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que os temem. Amado,